Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Bem-vindo a mais um Política na Veia. Política na Veia aqui, terça-feira, 2 dias depois do primeiro turno das eleições municipais. A gente vai fazer aqui um grande balanço, não só do Sudeste, de São Paulo, mas do que aconteceu no país. Estamos aqui, como sempre, eu, o Luiz Nassif e o Cláudio Couto. Eu não quero bancar o papel de poliana hoje nesse debate, não, embora no fim eu acho que vai ficar parecendo, mas eu queria pontuar alguns temas desse primeiro turno, que a gente obviamente vê comentários aí variados, tem gente que se animou com a recuperação do PT, que isso seria um bom sinal, outros desesperados com os resultados. Eu vou levantar alguns pontos assim, até para essa discussão. O primeiro deles é o seguinte: em geral, as eleições municipais de 2024 repetiram o quadro que a gente viu em eleições anteriores. Você tem algumas alterações de partido, por exemplo, União Brasil é uma novidade em relação a outros momentos, a fusão do DEM com o PSL, você tem o PSD do Kassab assumindo a função que o MDB sempre exerceu, e a gente sempre tratou o MDB como centro, embora o MDB tenha também passado por uma direitização desde o fim da ditadura até agora, mas hoje o PSD e o Kassab não esconde, ele tem a pretensão de ser o que o MDB foi por muito tempo na Nova República, que era o partido de base de qualquer governo, ou seja, a sustentação seja de qualquer governo. Lembrando a frase do Kassab, ele já disse uma vez que o PSD não é nem de direita, nem de centro, nem de esquerda e nem de centro. Quer dizer, o PSD... Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente já tem o PP, o PL, os republicanos, todos esses ocupando. Quando a gente olha o cenário geral, é isso mesmo. Quer dizer, e aí a gente teve no meio disso também a decadência final do PSDB, sai muito mal dessa eleição, mas também a gente sempre tratou o PSDB como centro, e talvez olhando o cenário hoje até que a gente o considerasse centro, mas também houve um processo de direitização do PSDB ao longo desse tempo. Ou seja, de forma geral, esses partidos dominam as eleições municipais, que tem um efeito secundário, vamos dizer assim, não dizer secundário, mas vamos dizer assim, marginal, também não sei se é esse o termo, assim, mas é um efeito não direto, vamos dizer, indireto, vou usar esse termo, é melhor, sobre a eleição presidencial, porque, obviamente, ele tem um grande efeito na eleição de governador, nas bancadas no Congresso, nas bancadas estaduais, isso tem um efeito. Certamente teremos, com o desenho de hoje, um Congresso muito parecido, se não pior, do que esse Congresso Nacional que a gente tem hoje. Esse é um ponto importante, assim, olhando de forma geral, a distribuição de votos pelos partidos de conquistas de prefeituras, teve ali mudanças dentro de cada grupo, quer dizer, houve mudanças dentro da direita, mudanças dentro da esquerda, por exemplo, o PT voltou a crescer, mas o PT caiu, então esse é um fenômeno. Segundo, a gente não pode esquecer o peso do orçamento secreto. O orçamento secreto está matando a competitividade da eleição brasileira. Isso já aconteceu em 2020, voltou a acontecer em 2024, é um fenômeno que precisa ser estudado e saber se com essas restrições que o STF está colocando para o orçamento secreto, as emendas PIX e tal, se isso vai ter algum efeito futuro. Mas o fato é, você vê as grandes vitórias do Arthur Lira, a vitória de outro, do próprio PSD, que é um dos grandes responsáveis pelo orçamento secreto, tem nesse ponto. Tem nessa eleição, então, a gente também vai discutir aqui o peso do orçamento secreto nessa distorção do processo eleitoral, principalmente nos municípios. E o outro ponto que a gente acaba tomando a eleição de São Paulo e tenta, a partir da eleição de São Paulo, analisar o resto do país. Eu vou tratar aqui 2 fenômenos. Um deles são os debates eleitorais. Os debates eleitorais no Brasil são enfadonhos, né? São repetitivos e não acrescentam nada há muito tempo. Só que nas outras cidades eles continuaram sendo assim, enfadonhos e repetitivos. Nada aconteceu de semelhante com o que aconteceu em São Paulo por causa de uma figura específica, o Marçal. Então, o Marçal não distorceu só
a dinâmica dos debates eleitorais, como distorceu a eleição em São Paulo, ele que no final fez o que fez, provavelmente, tudo indica, acabou ficando fora do segundo turno por conta da divulgação do laudo falso, aquele laudo falso que a imprensa, até na noite do domingo, na CIF, continuou chamando de suposto laudo, o suposto laudo, já com todas as indicações que era falso, e aí ainda disse no final que ele não fez por mal, que ele só postou, que ele não tinha nada a ver com isso. Agora, só faltava chamar o Boulos de suposto cocainômano. Marçal, que apareceu lá descalço, né? Porque ele não quis, segundo o assessor dele, ele não quis calçar o sapato da arrogância. Talvez ele queria uma sandália da humildade, mas não tinha. Fez todo um discurso messiânico para variar, engoliu a imprensa ali na sua participação. Veremos o que vai acontecer com ele do ponto de vista criminal, mas o fato é que o Marçal criou uma distorção no cenário. Mas também, vamos lembrar, onde o Marçal ganhou é um voto também, um tanto quanto historicamente reacionário em São Paulo. É um reduto que já foi malufista, entre outras coisas. Ali, o pedaço da Zona Leste que ele ganhou, o Cláudio Couto fez uma cara aqui que talvez não, mas eu vou até começar por ele. Bem, esses são os pontos que eu queria ressaltar. Um cenário, esses partidos centrão, uma distorção também ao tentar analisar a eleição brasileira a partir do que aconteceu em São Paulo. Mas esses são os pontos que eu queria levantar. Mas, Cláudio Couto, antes de tudo, eu queria sua bem-vindo, bom dia, eu queria a sua avaliação geral do que você achou do resultado dessa eleição no Brasil. Muito bem. Primeiro, bom dia, Sérgio, bom dia, Nassif, bom dia aí a quem está nos acompanhando. Olha, eu acho que é uma eleição que, primeiro, ela repete um padrão, que é o padrão dos partidos que correspondem ao chamado centrão, eles serem partidos predominantes na disputa municipal, né? O MDB, ou o antigo PMDB, já foi o maior partido nos municípios, ele perdeu agora esse lugar, né, de ponta, em número de municípios, não em número de habitantes aí que são governados, para o PSD do Kassab, que vem ocupando em vários sentidos, e também no Congresso, em várias outras instâncias, o lugar que já foi ocupado pelo MDB aí no pós-democratização, né, desse partido meio geleia, né, camaleônico, que tem gente que vai, digamos, do campo progressista ao campo ultraconservador, se não reacionário, então tem um pouco de tudo ali dentro, e o PSD ocupou esse espaço, e ele cresceu. Mas veja, quando a gente olha os principais partidos, pegar os 6 primeiros, do ponto de vista da votação e também do número de municípios a serem governados dessa eleição, eles vão ser exatamente os 6 primeiros da última. E se você voltar um pouco mais, é que os partidos às vezes vão mudando de nome, vai tendo fusão, isso bagunça um pouquinho aí, mas se você fizer a conta certinha, você vai ver que também são os da penúltima e também da antepenúltima. Ou seja, há um padrão geral que é desses partidos que correspondem ao centrão serem os partidos que governam a grande maioria dos municípios. Como a gente sabe, existe uma grande correlação entre a vitória no nível municipal e a eleição para o Congresso 2 anos depois, existe uma correlação muito forte. Os partidos que se dão bem na eleição para os municípios são também os partidos que vão bem na eleição, sobretudo para a Câmara dos Deputados, Senado nem tanto, mas para a Câmara, com certeza. Isso também se reflete no Congresso, um Congresso que algumas legislaturas, já várias, tem os partidos do centrão como partidos predominantes, quando você pega o bolo, né, deles, claro que são vários partidos, eles não são um bloco único, mas eles comportam-se de maneira muito parecida, acho que essa é a questão aqui, eles sempre têm ali algo em torno de 50% da Câmara e algo parecido com isso no Senado, né? Eu prefiro, no que se refere ao Congresso, chamar de partidos de adesão, né, porque são partidos que, havendo governo, eles tendem a aderir desde que recebendo alguma contrapartida. Com a mudança da lógica orçamentária, claro que isso mudou. Então, essa é a parte, digamos, de permanência. Isso é o que permaneceu constante nessa eleição em relação às eleições anteriores. O que mudou? Primeiro, nesse segmento dos partidos do centrão, tem um partido que se descolou dessa lógica, porque ele virou um partido da extrema-direita, que é o PL. O PL foi um partido do centrão. É bom lembrar que o PL é o partido que indicou o José de Alencar como vice do Lula na eleição de 2002, só para a gente, né, não esquecer disso. Então, não é um partido que foi sempre da extrema-direita, ele é um partido que compunha aí essa lógica dos partidos de adesão.
Eu lembro até de gente analisando lá atrás a aliança do PT com o PL, né, e querendo comparar com a aliança do PFL com o PSDB, que ocorreu no governo Fernando Henrique, e falando o seguinte, olha, é diferente, porque o PFL é um partido orgânico da burguesia nacional e o PL não. Bem, o tempo passa, os partidos mudam, e também acho que não é exatamente orgânico da burguesia nacional, exceto se a gente quiser falar alguma coisa de um certo setor do agronegócio. Mas ele é hoje o partido da extrema-direita, mais claramente, porque vinculado ao bolsonarismo, que é o movimento hegemônico dentro da extrema-direita brasileira. Não é o único, mas é, sem dúvida nenhuma, o hegemônico. E o PL teve um crescimento muito significativo nessa eleição, principalmente em cidades maiores, né? Vai ao segundo turno em quase metade das cidades que vão ter segundo turno. Isso é muita coisa, né? E ganhou em algumas outras, cresceu bastante, ou seja, se consolidou, esse é o segundo ponto, se consolidou uma extrema-direita em nível local no país. Não é um reflexo da polarização nacional, não é exatamente isso, é uma outra coisa. É que a extrema-direita, que ganha a eleição presidencial de 2018, veio ganhando corpo desde 2013 até culminar na eleição do Bolsonaro em 2018, ao longo dos 4 anos de Bolsonaro, ela se consolidou como um segmento do eleitorado e da elite política brasileira. E isso se refletiu agora nas eleições municipais. Eu acho que é isso que está posto. E o terceiro ponto, nós tivemos novamente um desempenho muito fraco da esquerda e do PT como partido hegemônico da esquerda em particular, melhor do que na eleição de 2020, que já tinha sido melhor do que na de 2016. Mas, veja, ser melhor do que na 2016 era o mínimo que se podia imaginar, porque 2016 foi aquela eleição do ano do impeachment, do ano do ápice das investigações da Operação Lava Jato, né, e de todo o estardalhaço que ela produziu, e também o ano ali do aprofundamento da crise econômica, né, com a recessão do governo Dilma. Então, foi tanta coisa conjugada que o PT, o que aconteceu naquela eleição? Ali você teve um fenômeno raro, que é a eleição municipal se nacionalizar. Eu acho que ela só ocorreu, essa nacionalização, em 2 pleitos. Esse, de 2016, e o pleito de 1989, aquele do ano da greve da CSN, né, quando você tem o Exército indo à Volta Redonda, reprimindo os trabalhadores em greve na CSN, que ainda era uma empresa estatal, culminando ali na morte de trabalhadores. E aquilo gerou uma comoção nacional. O PT acabou sendo um partido que se beneficiou naquele momento e ganha em vários municípios, São Paulo, Porto Alegre, Santos, Vitória, enfim, tem vitórias, sem querer ser redundante agora, importantes naquele ano, né? Acho que foi a Veja, na época, que teve até uma capa que vinha escrito o soco das urnas, né, para se referir àquela disputa, né, emblematizando. Aquela foi uma eleição que teve um ingrediente fortemente nacional que beneficiou o PT. A de 2016 novamente teve um ingrediente forte nacional que prejudicou brutalmente o PT. E o PT, e com ele boa parte da esquerda, não se recuperou do baque de 2016. Então está ainda, até a Gleisi Hoffmann esses dias falou, e dessa vez eu sou obrigado a concordar com a Gleisi Hoffmann, que não é uma coisa muito fácil de fazer, mas dessa vez ela tem razão. O PT é um partido que ainda está em reconstrução, né? E eu acho que nesse momento ele realmente está num processo de reconstrução e conseguiu, né, desse ponto de vista, melhorar um pouquinho o seu desempenho, mas muito aquém daquilo que ele conseguiu produzir durante os anos de governo Lula e ali o primeiro biênio do governo Dilma, quando inclusive elege o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e cresce na eleição de 2012. Mas 2016 foi um tombo danado, foi um grande golpe, 60% dos prefeitos e vereadores foram perdidos naquele ano. Alguns porque saíram do PT e correram para os outros partidos, alguns lugares porque simplesmente perdeu a eleição, mesmo São Paulo, né, perdeu no primeiro turno para o Dória. Naquele momento foi um ano muito ruim, né, desse ponto de vista. E acho que de lá para cá não se recuperou. É um longo processo. Então, acho que esse é o cenário. A permanência do Centrão como dominante no nível municipal brasileiro, a consolidação de uma extrema-direita também nas eleições municipais, que avançou significativamente com o PL do Bolsonaro e de forma um pouco mais esparsa com alguns bolsonaristas que estão alojados em outros partidos, mas é concentrado isso tudo muito mais no PL, e finalmente ainda um resultado muito fraco da esquerda que não se recuperou do baque de 2016. Bom, eu acho que o fenômeno novo aí tem que ser analisado com rigor pelo sistema judiciário e policial, é o advento do submundo aí que vem agora com tudo, não é mais a reboque, digamos, do bolsonarismo, mas comandado e coordenado pelo Pablo Marçal. A gente criou nos últimos
nas últimas décadas, aí, com esse negócio das redes sociais e dos modelos de negócio das redes sociais, uma barafunda aí sem identificação. Porque você tem dificuldades aí de avaliar o que é o modelo de negócio desse pessoal. Eles vendem fé, vendem livro, se tem parceria com caras ligados ao PCC. Então, você tem um submundo aí que é um crescimento grande do PCC, em prefeituras, aí, em organizações sociais. O PCC descobriu que a política desmoralizada é um bom negócio. E o que o Pablo Marçal fez foi uma articulação com todo esse submundo. Tanto que ele faz uma parceria com um amigo golpista dele para esse caso aí do tal laudo médico aí do Boulos. Né? Isso é uma coisa terrível, porque sem regulamentação das redes, e ele é um sujeito que ele investe contra o sistema estabelecido e contra a direita estabelecida. Ele investe contra o modelo aí dos evangélicos aí de ter vários círculos em torno de uma liderança maior. Ele investe contra o Malafaia, investe contra Bolsonaro, e é um cara que transforma a política da forma mais líquida possível aí em modelo de negócio, junto com seus seguidores. Né? Então, e usando todos os expedientes. A maneira como ele subverteu totalmente os debates públicos aí, apanhando no contrapé a justiça eleitoral e os veículos que fizeram os debates. Uma coisa inacreditável. Os ataques que ele fez, as baixarias que cometeu, é a mesma falta de atuação que tiveram em relação ao Bolsonaro, quando ele passa a defender tortura, quando ele passa a cuspir em busto de vítimas da ditadura, quando começa a falar mal da democracia. Então, acho que o Pablo Marçal é um sujeito que vai ter que ser visto aí, e não apenas isso. Acho que a regulamentação das redes sociais ela aparece como um fato prioritário aí, que com esse tipo de rede social e desse tipo de política marginal dominando rede social, é uma ameaça direta aí à democracia. Né? Vamos voltar nesse ponto, mas eu só queria ler algumas mensagens que elas dão até um caminho para a gente conversar sobre o Pablo Marçal. O Carlos Almeida. Marçal tentou performar até o último instante. Viram a chegada dele à sessão eleitoral, descalço, no último minuto? O Elcio Dias. Pablo Marçal retorna para a sua igreja da Divina Graça. É a teologia da prosperidade, posterizando Jesus. Catarina Oliveira. O futuro do Marçal é cassação e cadeia. E a Cristina Pérez. A ineligibilidade talvez seja o caminho de Marçal. Vamos esperar pela justiça eleitoral. Eu queria começar, e aí volto você, Nassif, depois do Cláudio Couto. Assim, o que vocês acham que acontece com o Marçal? E o segundo ponto é o seguinte: a gente já viu que o bolsonarismo é superior ao Bolsonaro. E a pergunta é: o Marçal é um novo passo, que independentemente do destino do Marçal, se ele vai ser preso, se ele não vai concorrer mais, se o sonho, a Prefeitura de São Paulo, se o sonho dele de ser candidato à presidência da República vai morrer por conta dessa história dos laudos, o fato é que o Marçal abriu uma nova porteira, vamos dizer assim, para que apareçam figuras ainda mais extremadas. A pergunta o Marçal deu essa dica, assim, o bolsonarismo 4.0, vamos dizer assim, o bolsonarismo tecnológico. Mas começando, qual o destino do Marçal e o que pode vir desse campo pós-Marçal, se é que vai ter um pós-Marçal? Eu acho que, veja bem, quando surgem aí os influenciadores aí com seus 10 milhões de seguidores, eles viram uma força à parte. Né? Você pega aquele Nicolas Ferreira, de tudo aí. Agora, o Marçal, o que ele fez, e a carreira dele antes, é uma carreira que ele articulou todas as formas de arrancar dinheiro. É um mundo muito obscuro aí. E com esse fato aí, com essa pisada para fora dele aí, com esse laudo falso aí, ele fica alvo da Polícia Federal. Então, eu tenho a impressão que agora você vai ter Polícia Federal, você vai ter COAF, você tem os golpes dele lá atrás, quando ele começou com aquela história de estou ajudando uma aldeia da África. Quando eu vi aquilo lá, eu falei, Angola é a porta de entrada do tráfico. Angola é a república mais corrupta da África. O que esse cara está fazendo em Angola? Daí eu fui procurar, fiz uma pesquisa sobre aquela cidade, esqueci até o nome lá. É uma cidade que surgiu em 2002, período que o Marçal estava atacando banco, estava assaltando banco aqui, não tinha
um sujeito que criou uma cidade sustentável, uma coisa assim, e o Marçal começa a entrar, ajudar só nos últimos anos e de forma fajuta. Daí, quando eu pego o Gemini, que é a inteligência artificial do Google, eu ponho o nome da cidade de Pablo Marçal. Pablo Marçal é um empreendedor brasileiro que ajudou a montar a cidade e tal, lá, fontes. YouTube do Pablo Marçal. Instagram do Pablo Marçal. Ou seja, é um cara que conseguiu usar todas as armas aí, e daí aquele pessoal do Intercept mandou lá um repórter na África, lá era golpe, ele levantou 6 milhões de reais para construir 350 casas e entregou 5. Depois mandou o repórter lá para o interior do Nordeste, lá onde tinha o endereço da suposta ONG que recebia doações, era uma ONG fantasma. Ou seja, esse cara não resiste a uma semana de fiscalização da COAF e da Polícia Federal. Então, digamos, a atacada que ele deu, o que ele percebeu? Ele percebeu que, primeiro, ele ganha o know-how das igrejas neopentecostais. O sujeito que articula o primeiro golpe lá era um pastor neopentecostal. Se vocês se lembram aquela matéria do Fantástico, Edir Macedo, ensinando como manipular a população para conseguir dinheiro e tudo, ele pega esse know-how, leva o know-how para a questão da autoajuda, junta a autoajuda com fé. Eu vi esse cliente dele dizendo que acordava 3 da manhã para fazer isso e aquilo, porque a fé ia ajudar. Ou seja, ele articulou, ele vende Bíblia e vende Elixir. Ele articulou todos os tipos de golpes possíveis, e a última dele foi se associar àquele fisiculturista acusado de alimentar o tráfico. Então, para mim, ele é carta fora do baralho devido à questão jurídica. Agora, politicamente, ele abriu um baita do espaço aí, que qualquer influenciador com 10 milhões aí sabe que pode ter uma vida autônoma sem depender dos Malafaias e dos Bolsonaro da vida aí. Né? Paulo, só um rápido comentário. Só por causa do Gemini, Nassif, o Gemini do Google, pensando em termos é uma prova que a inteligência artificial, nesse momento, está no nível assim, do general Pazuello. Certamente vai melhorar a inteligência artificial. Já pensou o Pazuello e o Heleno sendo os alimentadores da inteligência artificial? Como disse a Carmen Lúcia, tem a inteligência artificial e tem a desinteligência natural, né? Eu acho que esses aí são a desinteligência. Mas o Gemini é muito ruim mesmo. Eu já tentei usar e desisti, né? Fiz o período de teste lá do Gemini, mas é muito ruim, né? Eu tenho preferido outros aí. O Copilot é melhor, tá? O ChatGPT, às vezes eu chamo de chute GPT, porque ele também, você lança algumas coisas ali e só vem abobrinha, né? O Copilot tem funcionado melhor. Minha mulher gosta muito do do Perplexity, que parece que é também uma boa inteligência artificial. Mas, enfim, vamos falar do que importa, que é a eleição aqui. No que se refere à eleição, eu primeiro quero concordar com tudo que o Nassif disse a respeito do Pablo Marçal. Eu acho que é líquido e certo que esse sujeito ele vai ser alvo aí de não só vários dos processos na área criminal, como de processos na área eleitoral, e que ele vai perder os seus direitos políticos. Eu acho que é líquido e certo que ele vai perder os seus direitos políticos. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, mas ele não estará nas 2 próximas eleições nacionais. Pode contar com isso, a não ser que depois venha uma anistia dessas ao estilo Bolsonaro e anistie todo mundo de tudo, inclusive os golpistas do 8 de janeiro, né? Tinha a possibilidade de aprovar um negócio desse no Congresso, né? Anistiar o próprio Bolsonaro. Eu acho difícil que esse negócio prospere. Agora, veja, de novo concordando com o Nassif, é impossível não concordar com ele também nisso. Existe aí algo claro que saiu dessa eleição, que mostra o seguinte: a extrema-direita, como ele mesmo pôs, é maior do que Bolsonaro. O Bolsonaro foi o vetor da consolidação dessa extrema-direita no país. Ele abriu o terreno para o avanço da direita, de um modo geral, e da extrema-direita em particular, permitiu durante seu governo, né, a consolidação dela, né, viabilizou que isso ocorresse, mas é um terreno que pode estar em disputa. E acho que é por isso que algumas figuras aí mais jovens, ligadas ao bolsonarismo, rapidamente tentaram ali meio que se vincular ao Pablo Marçal, porque perceberam que ali existe um certo terreno, né? Não é só o Pablo Marçal, que é meio um bolsonarismo 4.0. Né? Se não chega a ser 4.0, você tem ali alguns, como o Nicolas Ferreira, né? Como, enfim, o Gustavo Gayer, alguns que são hábeis aí no uso das redes sociais e que também podem se tornar, enfim, pessoas propensas a ocupar esse espaço um pouco mais à frente.
É claro que, por enquanto, o Bolsonaro tem até uma posição meio ambígua, né, com relação a isso, porque a gente sabe que o Bolsonaro ele não gosta de ter muita concorrência, mas ele mesmo se referiu ao Nicolas Ferreira esses dias como uma nova geração aí que está vindo e tudo mais. É verdade, ele é mesmo uma nova geração dessa extrema-direita, mas, enfim, ainda tem um longo percurso a traçar, ele ainda é um cara muito jovem, né, acho que é mais jovem, por exemplo, do que a Tabata e do que o João Campos, né, que disputaram as últimas eleições municipais, e que também, né, estou falando isso por quê? Porque se conjecturou, eles vão ser candidatos ao Senado, nem podem, né, porque tem 30 anos, não terão idade na próxima eleição presidencial para poderem concorrer a esses cargos, né, porque tem que ter 35 anos pelo menos. E a mesma coisa, eu diria, vale um pouco aí para o Nicolas Ferreira, embora, a depender do que acontecer em Belo Horizonte com o Engler, né, que foi o chefe do Nicolas Ferreira lá na Assembleia Legislativa de Minas, o Nicolas era assessor dele, é possível que, se o Engler não passar, o Nicolas seja candidato a prefeito de Belo Horizonte daqui a 4 anos. Também não descartaria isso. Ou seja, há uma nova geração dessa extrema-direita que é muito, muito bem versada no uso dessas redes sociais. O Nicolas Ferreira criou uma espécie de franquia, vi algumas pessoas comentando isso, é muito interessante esse processo, que foi a de apoiar, endossar candidatos do Nicolas em vários lugares. Então, tinha o vereador do Nicolas nessa cidade, o vereador do Nicolas naquela cidade, e vários desses se elegeram, o que permite a esse sujeito criar também, para além da sua força nas redes eletrônicas, uma rede real, né, não virtual só, de apoios políticos espalhados pelo país, que vai fortalecendo essa figura. Ou seja, a extrema-direita está muito bem articulada nisso. O Pablo Marçal mostrou o poder de usar esses meios para isso, mas acho que ele talvez mostrou também que tem que saber calibrar, porque ele foi tão longe, né, no uso desses recursos, ele apostou tão alto que vai se inviabilizar ele próprio, né? Ou seja, ele mostrou em parte o que pode ser um caminho a ser seguido, mas ele mostrou também o caminho a não ser seguido na medida do excesso, porque existem estruturas institucionais que vão reagir. E o próprio Alexandre de Moraes já deu um sinal claro disso, quando, diante do uso por parte do Pablo Marçal, do Twitter, mesmo com a proibição para que o Twitter fosse acessado do Brasil, né, nesse período aí em que ele ainda está fora do ar por aqui, que ele convocou o Pablo Marçal a dar explicações e, no meio do processo, mencionou essa divulgação de fake news, fazendo alusão ao caso Francisquini, no Paraná. Francisquini foi aquele deputado estadual, né, bolsonarista, pai daquele outro Francisquini que até ocupou a CCJ, né, muito jovem, mas ocupou a CCJ da Câmara recentemente, outro bolsonarista, né, o jovem bolsonarista, e que foi caçado por divulgar fake news sobre as urnas às vésperas da eleição, perdeu o mandato. Então ele meio que sinalizou, olha, Marçal, é isso aqui que vai acontecer com você também. E, enfim, se o Xandão sinalizou, acho que por aí que a coisa anda mesmo. Agora, só uma observação aí. O depoimento mais patético dessa eleição foi da Joyce Hasselmann. Eu acho que ela estava alta, né? Ela tomou ali, ela estava com um copo de champanhe, estava arrumada, né, para a festa, né, maquiada, muito bonita. Ela usa aqueles filtros para ficar bonita e tudo, e diz o seguinte: eu era a jornalista mais prestigiada do Brasil. Mais importante do Brasil. Mais uma golpista, rapaz. E daí eu larguei tudo pela política, e daí acho que deram 3 mil votos para ela aí. Isso mostra que o povo não quer saber de bons candidatos. Nassif, lembrando que era certamente a maior fraudadora, né? A maior produtora na verdade, ela copiava conteúdo ali, né? Plágios, né? A maior plagiadora do Brasil, certamente. Posso contar uma experiência pessoal com ela? Ela vem do Paraná para cá, trazida pela Bia Banse, minha querida amiga aí dos tempos do Jornal da Tarde, e com a fama de ter plagiado 7 textos lá. Daí a Bia marcou um jantar, eu fui com a Eugênia lá, e a Joyce, nossa, jogou charme para todos os lados aí, e a Bia trouxe a Joyce para morar com ela. Daí, quando ela começou a trabalhar na Veja, a pessoa já ficou com o pé atrás, porque ela só puxava o saco do Eurípides e dos demais ela esnobava. Daí, a Joyce convenceu ela, a Bia convenceu ela a alugar um apartamento lá no mesmo prédio aí. Ela alugou o apartamento. Pouco depois, ela começou a namorar o médico, que quis morar com ela, só que ela tinha um contrato com o apartamento. Então, o que ela fez? Ela denunciou o contrato, dizendo que faltava tal coisa lá, para não ter que pagar multa.
e o dono entrou com uma ação, e quem que teve que pagar? O avalista, coitado da Bia Banza. A Joyce Russell, que foi a mais importante jornalista brasileira do Brasil. Não, eu acho que eu quero saber como isso, por exemplo, repercutiu, como isso atingiu, por exemplo, o Merval Pereira, ou a Mira Leitão, ou o William Vac, que estão ali, ou, quem sabe, aquele que foi da Globo, que está lá na Jovem Pan. Está no Estadão agora aí, mano. Alexandre Garcia. O Alexandre Garcia. Esse sim, né? Luminares da imprensa brasileira. Mas aqui. A voz do Figueiredo, né? É isso. O Nassif Couto. Mas em relação ao Bolsonaro em si, como é que ele sai dessa eleição? Não me parece ter sido um ganhador, né, dessa eleição. Não diretamente, mas queria ouvi-lo, Nassif Couto. O Bolsonaro ele ainda sai como uma referência aí, terrível, mas uma referência. Né? Você vê aqui quando ele dá o apoio. Bom, você teve a questão do blefe aí do Pablo Marçal, que pesou também. Mas quando ele entra mais pesado na campanha do Nunes, aí ele dá uma alavancada. Agora, o Bolsonaro é incrível, porque ele é um símbolo, ele virou um símbolo aí por acaso, né? Ele parece aquele filme que você tinha do cara que vira herói por acaso lá. Ele entrou por acaso nessa, ele tem uma capacidade mínima de articulação política. Quando você via o Marçal articulado, ele e os filhos faziam tudo atividade, é tudo padrão Augusto Heleno de inteligência, mas ele criou uma relação afetiva aí com o seu público, aí não dá para negar, né? Enquanto não apareceu um substituto mais... É gozado. Você tem o livro do Freud, lá, a Psicologia de Massa, que analisou perfeitamente tudo. Para mim, o Steve Bannon copiou do livro do Freud. Né? Ele disse que quando a liderança maior mostra fraqueza, seria uma derrota, tende a ser substituído por outras lideranças. Ele colocava lideranças mais acomodadas. Mas aí o Marçal mostrou que lideranças mais radicais acabam suprindo o espaço, porque esse público é sempre antissistema. Só que dentro do seu sistema, o Bolsonaro virou sistema também, o Malafaia virou sistema. Então, esses que não querem tijolo sobre tijolo, tendem a apoiar quem vai... É uma dinâmica enrolada, sabe? Porque se mantiver isso aqui, sempre você vai ter um sucessor mais violento, e daí você tem limites da lei, limites do próprio público também, né? Eu confesso que isso é um belo desafio para os cientistas políticos, para ver até onde que essa ciranda vai, viu? Olha, eu acho que o Bolsonaro ele é alguém que saiu vitorioso dessa disputa. E eu estou falando isso por quê? Porque eu já falei na primeira intervenção minha aqui. Como o PL é um partido que cresceu muito, né, e se consolidou como o partido de referência da extrema-direita, e o Bolsonaro é o fator fundamental para definir o PL como esse partido da extrema-direita, não é o Valdemar Costa Neto, é o Bolsonaro. Né? Então é evidente que essa vitória importante do PL em vários lugares, esse crescimento, a saída ao segundo turno, em metade das cidades praticamente que foram para o segundo turno, isso é também uma vitória do Bolsonaro. Acho que é inegável, né? Esse tipo de coisa não dá para não reconhecer esse fato. Mesmo no caso do Rio de Janeiro, né, em que alguns estão apontando que ele foi derrotado no Rio, acho que tem que ser lido com um pouco mais de cuidado o caso do Rio. E por que eu estou dizendo isso? Porque, veja, a eleição do Paes, ela era uma barbada. Todo mundo sabia que o Paes ganharia essa eleição e muito provavelmente ganharia no primeiro turno pelas intenções de voto que ele tinha e pela avaliação da gestão dele na cidade do Rio. Ou seja, era uma eleição meio que perdida para qualquer adversário que houvesse ali. Não obstante isso, o Bolsonaro lançou lá o Ramagem, né, seu fiel escudeiro, né, que ele queria colocar, inclusive, como diretor-geral da Polícia Federal, e, enfim, não conseguiu, pelas razões que a gente sabe quais foram, e, no fim das contas, um cara que se elegeu deputado pelo Rio com uma votação até medíocre, mas conseguiu se eleger ali na rabeira dos votos, né, do próprio PL nas últimas eleições para deputado, e, de repente, esse cara, que era um desconhecido para a maior parte da população do Rio de Janeiro, chega ali na reta final com 30% dos votos, numa eleição em que o prefeito reeleito teve 60%, ou seja, para além do voto do prefeito dele, só sobraram 10% de votos válidos, ali que se espalharam ali por todos os outros candidatos. Vejam,
é muita coisa, né? Não é pouca coisa. Ou seja, o Bolsonaro conseguiu levar esse cara, na medida em que ele se tornou conhecido, foi associado ao bolsonarismo, a 30% dos votos. Nesse sentido, me parece que até no Rio ele teve um desempenho satisfatório diante das circunstâncias que estavam dadas, né? Acho que a gente tem que ler isso no contexto, não pode descontextualizar, pegar a vitória e derrota pura e simplesmente, né? Parece um pouco aquela análise rasa de futebol, né? O técnico é ruim porque o time perdeu, e às vezes você não olhou o que aconteceu, quais são todas as circunstâncias. Acho que a gente tem que encarar a coisa dessa maneira. Então, acho que sim, ele sai forte dessa eleição, mais ainda porque com a derrota do Marçal em São Paulo e a virtual perda de direitos políticos do Marçal, ele perde um adversário, que é bom, né? Na verdade, ele tem uma vitória aí, porque o adversário, na realidade, que seria o Marçal para disputar aquele campo da extrema-direita, vai se inviabilizar como alternativa eleitoral, né? Ele está inviabilizado hoje, mas ainda está tentando a anistia. O Marçal está inviabilizado, mesmo de vez, e, enfim, agora, a gente tem que olhar em alguns lugares, né? No contexto paulista, por exemplo, é óbvio que o Tarcísio, dentro desse campo, se saiu bem. Por quê? Porque o Tarcísio afiançou a ida do Nunes para o segundo turno, o Nunes que vai ao segundo turno favorito, é só olhar os índices de rejeição, as projeções do segundo turno, não é um cenário imutável, mas é um cenário muito difícil de ser mudado, é uma eleição que vai ser muito difícil para o Boulos, porque ele tem não só que reduzir a própria rejeição, o que não é sempre algo simples, mas tem que aumentar a rejeição do Nunes, então é uma tarefa árdua, essa que ele vai ter pela frente. Então, dentro desse campo, o Tarcísio saiu melhor que o Bolsonaro, por quê? Porque o Bolsonaro, ele tirou o corpo fora, né, da eleição de São Paulo. Foi até uma situação engraçada, né, porque no começo, o Nunes queria o apoio do Bolsonaro, mas não queria mostrar o Bolsonaro na campanha. Até quando ele foi aos atos, né, na Paulista, tanto de fevereiro como esse mais recente, que o Bolsonaro organizou lá, ele foi para cima do palanque, mas foi escondido lá no meio do público, para não aparecer, mas só para dizer ao Bolsonaro que ele tinha ido, né? Ou seja, ele era o bolsonarista envergonhado. A partir do momento que o Marçal entrou forte na disputa por esse eleitorado e ameaçou o lugar do Nunes no segundo turno, o Nunes começou aí sim a querer assumir o seu bolsonarismo. Falou contra a vacina, falou contra medidas sanitárias, contra passaporte vacinal, né? Até falou que prefere o Ricardo Salles a Marina Silva, enfim, todo esse tipo de coisa para se mostrar bolsonarista. Só que aí o Bolsonaro é que ficou envergonhado, que não quis embarcar na candidatura dele, porque não queria aparecer como adversário do Marçal de maneira clara. Então ficou uma coisa gozada. E agora, né, ele quer pegar o bonde andando para sentar na janelinha, como todo oportunista o faz. E aí disse que vai entrar de cabeça na eleição do Nunes no segundo turno. Enfim, esse é o Bolsonaro. Ele em São Paulo acabou talvez não se saindo tão bem quanto esperava, mas quando você olha o contexto geral do país e na sua base eleitoral principal, que é o Rio de Janeiro, eu acho que ele teve um desempenho até bastante positivo. Tem um aspecto aí que passou bem em branco, que é a situação financeira das prefeituras e governos do Estado depois da pandemia. Ali você teve que ter uma compensação do governo federal com os governos estaduais e municipais, e o Bolsonaro cometeu uns erros, achando que ia ferrar São Paulo. Lá ele criou umas regras lá que beneficiaram muito São Paulo e a prefeitura de São Paulo. Um ponto relevante é perceber que como que a facilidade de reeleição dos prefeitos aí também entram as emendas secretas também, mas São Paulo está nadando em dinheiro, ou seja, todo esse carnaval que o cara faz de licitação de obra sem licitação, de asfalto, esses asfaltos sem vergonha aqui do centro, parece que ele espalhou obras também pela periferia. Isso tem garantido aí esse apoio a ele. Agora é um desperdício. Você pega o Haddad, que tinha toda a estratégia de uma metrópole moderna lá, não conseguiu nem reajustar a planta aí do IPTU, porque o Tribunal de Justiça proibiu. Pega um sujeito que não tem nenhum plano de governo, que nem o Nunes aí, nadando em dinheiro, gastando dinheiro em bobagem aí, em recapeamento de ruas que já estão asfaltadas. São Paulo, digamos que os tempos não estão muito favoráveis aí ao pessoal que atua mais tecnicamente aí. Viu? A gente teve, por exemplo, agora a volta do Nabil Bonduque à Câmara de Vereadores, é uma figura só, mas é de volta alguém que, por exemplo, tem esse compromisso de discutir a cidade, né? Porque também a gente teve, quando a gente olha para a Câmara de Vereadores de São Paulo também, é assustador, né? Quer dizer, o ganhador é alguém que quer proibir a entrada de trans em banheiros femininos. Esse é o grande projeto. O sujeito vai passar 4 anos
não será aprovado, vai usar isso como bandeira sem fazer nada. Isso também, para a extrema-direita, virou uma desculpa. É o mesmo caso do Rubinho Nunes. O que nós lembramos do Rubinho Nunes? 4 anos enchendo a paciência de querendo prender o padre Júlio Lancelotti. O que mais o Rubinho Nunes tentou fazer como vereador? Você pega esse plano diretor aí que vai... Em São Paulo, o trânsito já não anda. E esse plano diretor permitindo espigão em todo lado da cidade. Aí. Aliás, isso aí em breve vai dar um problema aí com excesso de oferta. Né? Mas você imagina... O Rubinho Nunes foi o presidente da comissão que, enfim, tocou à frente, né, a revisão do plano diretor. Isso aí vai ser um problema. E daí entra a questão, né? São Paulo não pode mais crescer. E quem é que tem peito de chegar e falar nisso? O Nunes muito menos, né? O Nunes e a Câmara... Não, ele tem várias obras na periferia inauguradas aí nas últimas semanas, antes da campanha, do início da campanha, no período que se podia fazer isso. Foi avassalador. Provavelmente daqui a 3 ou 4 anos vai estar tudo abandonado, porque você constrói, é o de sempre também, você constrói a estrutura, mas não reserva dinheiro para manutenção, né, para a equipe, para o pessoal, e aí daqui a pouco vai cair. Mas o outro ponto... Ele deixou tudo para o ano, né? Porque a gente está vendo aí esse monte de obras de asfaltamento na cidade de São Paulo, mas foram 4 anos anteriores, ou 3, né, na realidade, de uma cidade completamente esburacada. Quer dizer, ele não fez manutenção ao longo do período, né? Ele deixou para fazer tudo no final para dar essa cara de banho de loja, né, para a cidade no último ano. E, pelo jeito, em alguma medida, isso realmente funcionou, porque as pessoas, pelo jeito, esqueceram dos buracos que a cidade teve durante 3 anos anteriores, né? Um prefeito que simplesmente deu de ombros, né, para a manutenção da cidade, para a zeladoria nesse período anterior e resolve fazer tudo no final, né? Ou seja, um prefeito muito, muito fraco, né? Um prefeito muito ruim. Ou talvez, Cláudio Couto, essa coisa do anticomunismo, do antipetismo, do anti-Boulos, do medo do radical Boulos, supere o voto em qualquer um, inclusive se o cara abrir uma cratera no meio da cidade, tá valendo. E essa cratera, por exemplo, levar diretamente ao inferno, beleza, nós vamos lá, caímos lá. E é engraçado, né, alguém que é apoiado pelo Bolsonaro, né, que defende ideias do Bolsonaro, acusar qualquer outro de ser radical, né? Extremista. Mas a gente assistiu isso o tempo todo, inclusive com a contribuição que a gente eu e o Nassif nunca deixamos de esquecer da mídia, que tivemos editoriais, de novo a falsa equivalência, como se falando dos extremistas, como se o Boulos, eu vou insistir aqui, tenho repetido aqui no programa sempre, se tinha um candidato de centro, se tinha um candidato moderado nessa campanha, era o Boulos. Mas daí entra um ponto enrolado aí, Sérgio, que com esse avanço da ultradireita, ela define a pauta. O Boulos teria para mostrar uma baita obra social que ele fez aí, uma obra de política pública extraordinária que ele fez aí. Mas vem a ultradireita e fala, não, com o Boulos vai ter greve disso, vai ter greve daquilo. Em todo lugar, você pega lá o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, aquela Maria do Rosário também, que tirou até o nome Rosário lá para... Então, digamos, você pega o próprio governo federal aí entrando na pauta aí da gastança e tudo, tentando justificar. Ou seja, é uma onda que os caras não têm, eles não se veem com coragem ou com condição de defender as suas bandeiras. Então fica uma coisa vazia. Eles jogando na defensiva, no máximo que querem a volta do status quo aí, do sistema democrático, que eles criticavam, não o sistema democrático, mas com todos os vícios criticados, e não defendem uma bandeira. Então se termina a eleição, cada qual pensando pontualmente em como não perder votos, entrando no jogo da direita, rebatendo as insinuações da direita e deixando as suas bandeiras de lado. Daí quando você vai lá na frente, fala, pô, como que a esquerda vai reagir? Não tem bandeira? Tudo bem, mas ao mesmo tempo também assim, eu vou lembrar as incontáveis entrevistas que o Boulos deu nessa campanha, participação, coletivas, individuais, onde se repetia perguntas sobre o que ele achava do Nicolás Maduro. Quer dizer, qual é a importância da Venezuela para a eleição paulistana? Aliás, essa devia ter sido a resposta dele. Eu sou candidato a prefeito de São Paulo, não a presidente da Venezuela, mas até foi obrigado a dizer que o Maduro é ditador, que também nessa altura, que grande diferença faz dizer que o Maduro é ditador. Quando vai na ONU, lá tem a coletiva, e o repórter da Globo pergunta, mas por que o senhor não falou nada do Maduro aí? Mas por que eu teria que falar do Maduro aqui? Então, digamos, você tem uma volta aí, digamos, da linha dos jornais muito similar ao pré-impeachment lá, sabe? Muito similar. Pegando qualquer coisinha para martelar, discutindo esse negócio da Venezuela.
O Lula é a favor da Venezuela, da China, logo ele é a favor de ditaduras. Não estamos falando de rede social. Nós estamos falando de imprensa, pô. Não, porque o sistema de desinformação é um pouco mais complexo. Ele conta, inclusive, com a mídia tradicional para se revalidar. As pessoas acham que é uma coisa descolada. Mas, Cláudio Couto, depois que ele ouviu o Nassif também, vamos falar um pouco do Boulos. Assim, como é que o Boulos sai dessa eleição? O que seria importante para o Boulos? Por exemplo, se for uma derrota, uma diferença muito grande, 60-40 ou acima disso, o Boulos ainda sairá como um nome viável, forte, uma alternativa para o pós-Lula, ou vai depender do que sair das urnas nessa eleição daqui a 3 semanas? Olha, acho que ainda sai, né? A gente está falando de uma liderança política muito jovem, né? E só para pegar um exemplo, né, um contra-exemplo, a gente teve em São Paulo o José Serra disputando 2 vezes a prefeitura antes de finalmente ganhar a prefeitura, só para mencionar um caso, né? E o José Serra já era um político amplamente conhecido, já muito mais veterano do que o Boulos, e mesmo perdendo 2 vezes por patamares muito baixos, hein, sem ir para segundo turno nem nada, ele conseguiu depois ser eleito. Ou seja, não é uma derrota ou 2, né? Mesmo que assim, por uma margem que não é desprezível, se for uma margem de 20 pontos percentuais, mas também não é o fim da picada, que inviabiliza uma candidatura. Isso pensando só no caso da Prefeitura de São Paulo. E se a gente projetar isso para o país, mais ainda, porque aí a gente está falando de um outro tipo de disputa, né? Agora, claro que isso vai depender do quê? Da própria trajetória do Boulos após esse período, né? Quer dizer, como é que o Boulos vai atuar politicamente pelos próximos anos? Como é que ele vai aparecer na cena política nacional? Eu acho que isso também é um fator importante a ser considerado, né? Se ele tiver uma postura de protagonismo, né, no plano nacional, se ele se tornar uma figura visível, intervier de forma importante nos debates, aí é claro que ele se coloca como uma figura forte também nacionalmente, né? Mas eu meu ponto principal é esse, né? Eu não resumiria o potencial futuro do Boulos e, de a rigor, qualquer outro político com base num certo desempenho, sobretudo para alguém que, digamos, está iniciando a sua carreira política eleitoral, né? Ele está no primeiro mandato de deputado, né? Só para, né, mencionar isso. É a 3ª eleição que ele disputou de prefeito, quer dizer, a 4ª, né? Porque disputou uma de presidente, a como prefeito, a de deputado, na qual ele se elege, e agora novamente prefeito, e ainda o resultado está em aberto, embora, claro, como eu já falei antes, a gente sabe que essa não é uma eleição fácil para ele, né? É uma eleição bastante difícil pelo cenário que as pesquisas mostraram e que a própria situação do primeiro turno mostrou, né? Você teve um candidato da extrema-direita, né, que se identificou com ela, como foi o Marçal, tendo, né, uma votação muito parecida com a do Boulos e com a do Nunes. Para onde vão esses votos? Embora, me parece que também o voto do Marçal, e acho que essa é uma leitura que o Boulos precisa fazer, e a campanha dele nesse segundo turno, e acho que já fizeram, né, evidentemente, não é só o voto da extrema-direita, uma parte mas uma parte é um voto de quem está muito insatisfeito com a política de um modo geral, né? E, enfim, associar o Nunes não só ao bolsonarismo, mas também a essa política muito tradicional, pode ser uma maneira também que o Boulos tem de ganhar um certo eleitorado, né? Como um político não convencional. Então, acho que ele tem também que explorar essa estratégia para ver o que vai dar o resultado no segundo turno aqui, ou seja, não é uma eleição que já está resolvida. Agora, cá para nós, se ele conseguisse ser eleito para São Paulo, ele poderia revolucionar a política brasileira. Eu acho que a grande virada para não falar em esquerda, direita, dos progressistas, é a organização dos pequenos, em discursos de solidariedade que é ampliado. Quando você pega a New Deal, como que foi feita lá o combate àquele individualismo exacerbado aí do mercado financeiro, foi justamente o discurso da solidariedade, mas planejado. Não basta só o discurso. O Lula tem um discurso. Tem feito belos discursos aí, mas sem planejamento fica tudo na base de inspirar os bons sentimentos aí, né? Agora, se ele pega o trabalho que ele faz com o MST e consegue levar adiante, pegar bares e restaurantes, pegar pequenas empresas, tentar ampliar para diversos setores, pode ser o primeiro ensaio, digamos, do que futuramente pode ser a bandeira das esquerdas, que o PT perdeu quando perdeu as comunidades eclesiais de base ainda. A vitalidade do PT, o partido ônibus que existia aí até a eleição
do Lula muito ligado às comunidades eclesiais de base que traziam a periferia para dentro. Né? Isso aí foi perdido para os neopentecostais e tudo aí, e o PT não soube renovar o discurso. Ele está com o próprio Lula. As bandeiras do Lula hoje são as mesmas do segundo governo, do primeiro governo, tanto na parte boa aí de políticas sociais, quanto na parte ruim de política econômica também. Né? Então, o Boulos poderia ser o laboratório, São Paulo com Boulos poderia ser o laboratório dessa tentativa, embora enfrentando um baita de um preconceito aí de muitos setores da justiça. Por exemplo, quando o Marçal acusa ele de ter sido preso e detido, ele foi preso e detido no episódio mais dantesco da história da justiça de São Paulo, que foi Pinheirinhos, lá, que tiraram famílias, crianças, incendiaram tudo, poder judiciário lá, aquele deputado que virou locutor da Jovem Pan aí, que era do Tribunal de Justiça. Ali foi a coisa mais... Hã? Capês. Foi o episódio mais indigno da história da justiça de São Paulo lá, né? Então a revolta dele lá não foi uma revolta de revolucionário, foi uma revolta do justo, né? Mas ele poderia, eu acho que ele, digamos, o PT, o aprendizado do PT, e a gente está falando em renovação da direita e da esquerda do PT. Eu não vejo renovação nenhuma. Eu acho que esse é um dos pontos principais, né? Tem que ter uma renovação de quadros e tem que ter também uma renovação de estratégias, né? Isso. É interessante que tem uma pesquisa que foi muito mencionada, né? Eu mesmo cheguei a mencionar algumas vezes. Foi feita pela Fundação Perseu Abramo, fundação do PT, que serve para subsidiar o partido com ideias, com análises, para poder justamente o partido fazer a sua atuação política, né? Uma pesquisa de 2017, que foi feita nas periferias de grandes cidades, mostrando uma mudança do perfil de moradores da periferia no sentido de quererem um Estado que fosse um facilitador, por exemplo, da sua atuação, às vezes como pequenos empreendedores e coisas que tais. A gente viu que boa parte do voto que vai para o Marçal é um voto que vem de gente com esse tipo de perspectiva, né? Que está, enfim, querendo mais eficiência, com essa cabeça de que vai ser empreendedor e tudo mais. É preciso saber dialogar com essas pessoas. Eu vi um artigo depois, né, diante dessas várias referências que foram feitas a essa pesquisa, do Carlos Árabe, que é o presidente da Fundação Perseu Abramo, de alguma forma questionando os resultados daquela pesquisa, dizendo que saíram pesquisas posteriores mostrando que as pessoas ainda valorizam o trabalho com carteira assinada, ainda valorizam políticos sociais, como se essas coisas fossem incompatíveis, fossem contraditórias, e não são. Na verdade, claro, as pessoas gostam de carteira assinada, gostam de políticas sociais, mas no caso delas terem aí algum tipo de intenção em atuar, por exemplo, criando um negócio, elas querem um Estado que não crie burocracias desnecessárias, né, que não as perturbe, né, ou seja, é preciso saber fazer o discurso nos dois sentidos. E me parece que hoje, por incrível que pareça, a direita está conseguindo saber fazer mais esse discurso do que a esquerda. Né, porque ela, ao mesmo tempo que valoriza essa ideia de que as pessoas podem ali ter iniciativas individuais e que o Estado não pode atrapalhar, elas vão defender políticas sociais também, não estão atacando políticas sociais. Ou seja, é preciso saber como lidar com isso. Embora, Carlos Couto, eles vendam uma ilusão e não uma ideia e um plano, um projeto. Tudo bem. Assim como vendem uma ilusão no caso da segurança pública, né? Achando que é essa política de truculência policial que vai resolver. Mas, de qualquer modo, apresentam para as pessoas uma proposta que, de alguma maneira, na cabeça das pessoas, parece que vai ser uma solução para os seus problemas. A esquerda até tem políticas interessantes para lidar com a segurança pública, mas elas não ganham, não são verbalizadas, né, pelos candidatos da esquerda em uma série de situações. Ou seja, é preciso saber como fazer esse tipo de diálogo, né? Vamos pegar uma. Eu acho que o Estado, como um agente indutor da organização social, pode ser muito eficiente. Você tem essa questão dos arranjos produtivos locais, que nos anos 90 espalharam por aí. Eu tinha umas ideias que eu até descrevendo sobre os arranjos produtivos digitais, ou seja, a possibilidade que você tem de montar um portal e não precisar ter empresas da mesma localidade aí. Pode ter empresas de qualquer lugar aí, passando pelo crivo do Sebrae, do Senai e tudo, justamente para montar estruturas para poder enfrentar as grandes plataformas. Daí mandei lá para aquela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, tudo, é que nem você falar com uma parede, rapaz. Daí outro dia a FIA me convidou para uma palestra lá, no coquetel falaram, olha, nós estamos apresentando aquele projeto lá de arranjo produtivo digital para o governo Tarcísio de Freitas.
Esse governo Lula, a incapacidade de até absorver qualquer sugestão é inacreditável. Porque você tem um conjunto de ministros, até que tem uma boa reputação em suas áreas, sem capacidade operacional. E a Casa Civil não dá capacidade operacional para eles. Eu vi uma entrevista do Rui Costa, falar, por que o governo não estava preparado aí para os incêndios? Porque eu fui governador, eu sei que projeto, você não pode vir com PowerPoint, não. Aqui vieram com PowerPoint, aqui eu falei, não, é Marina, né, provavelmente. Tragam aqui mostrando cada etapa, ou seja, jogando a responsabilidade para cima da Marina, sem entender que era um desafio de governo. Ou seja, em vez de montar um grupo para ajudar a Marina a fazer o projeto, e daí eles pegam o grande gestor que o PT tem, que é o Haddad, colocam o Haddad para fazer tapa-buraco aí, né, nessas operações aí da gastança, cortar daqui, cortar dali, só saco de maldade. E um projeto que poderia mudar a cara do Brasil, que é da transição energética, teria que ser um negócio interdisciplinar, interministerial, que nas mãos do Haddad poderia embalar, eles deixam isolado. Então, digamos que o Lula, ele acha... E toda a esperança fica em quê? Não, se a gente fizer agora um trabalho rígido para acertar as contas, daí no último ano a gente consegue crescer, e crescendo a gente consegue recuperar a popularidade. O povo não quer só comida, o povo quer sonho. É isso. O povo quer sonho. A questão é que está crescendo e não está resolvendo, né? Não está resolvendo, porque não tem a perspectiva de futuro. O malandro aí do Marçal apresentava, nossa, vamos criar aqui uma escola para empreendedores, um monte de coisa. Não, uma das coisas que eu fico triste, Nassif, com a derrota do Marçal, é que a gente não vai ter o prédio mais alto do mundo, né? Eu realmente acho que seria um marco. E a parte de segurança que ele pegou do filme do Spielberg, né? Você teria inteligência artificial que ia identificar quando pudesse... sim, do Minority Report, né? Vamos aprender. Agora, Nassif, aqui, antes que a gente acabe, um comentário rápido. Aí. O Gabriel Galípolo está, nesse momento, sendo sabatinado pelo Senado, provavelmente vai ser aprovado. O que a gente pode esperar de um BC sob o comando do Galípolo? Ele, no começo, ele vai fazer discursos duros aí para mostrar que tem vida própria e tudo. E a estratégia dele consiste em tentar, à medida que vai a situação estabilizando, o Brasil ganhando aí condições de chegar a grau de investimento, antes disso, usar o prestígio político do Lula para conseguir que fundos soberanos aí adquiram grandes quantidades de LTNs e tudo, mas para levar até o final. Porque hoje 90% das LTNs estão nas mãos da Faria Lima, que faz o que querem, né? Se quiser jogar para cima. Aliás, o papel do André Esteves, aí você pega, ele andou comprando aquele antagonista e tudo aí, é um papel de terrorismo aí, né? Então ele vai ter que enfrentar isso. Ele é habilidoso, é um cara que tem um conhecimento que vai muito além do vão mercado, mas conhece muito o mercado também. Agora ele vai agir pisando sobre ovos aí, né? E a intenção é tirar gradativamente. Um outro ponto que provavelmente ele vai fazer, em vez de ficar tudo em cima da pesquisa Focus, que é a Faria Lima que define a pesquisa Focus, faz projeções de ajuste, né? É trazer outras pesquisas e outras formas de estimar a inflação para diluir esse poder do relatório Focus aí também. Mas são só coisas técnicas dentro do mesmo modelo que, enquanto não for mudado, o país vai comemorar 3% de crescimento ao ano, aí, quando já podia, em outros momentos, crescer 5%, 6%, ainda mais com capacidade ociosa existente. Né? Mas ele vai ser cauteloso e vai buscar esse equilíbrio romper aí as amarras que o Campos Neto deixou. Né? Cláudio Couto, algum apontamento que tenha faltado sobre eleições, alguma coisa que tenha te chamado a atenção que a gente não tenha discutido aqui? Tem uma coisa só a comentar que é bem interessante. Saiu uma matéria muito interessante hoje no Globo, que é uma matéria que mostra o seguinte, né? Que a taxa de reeleição nos municípios que foram os maiores recebedores de recursos do orçamento, não do orçamento secreto de alguma maneira, né? Das emendas PIX, essa taxa de reeleição foi muito superior a dos municípios que não foram destinatários dessas emendas, né? Significativamente superior. E, no geral, inclusive, a taxa de reeleição foi bem maior do que vinha sendo. Né? Ela era normalmente de 2/3, né? 2/3 dos prefeitos se reelegiam,
e dessa vez foi de mais de 80%, né? E no caso desses destinatários das emendas PIX, de mais de 90%, né? Para lá de 90%. Então veja que interessante, né? A gente tem já aí, a meu ver, um efeito dessa nova forma como o Congresso começa a lidar com a política orçamentária, né? Destinando muito recurso para certos aliados no nível local, né? E aí, consequentemente, isso revertendo num favorecimento desses aliados nas suas tentativas de reeleição ou, às vezes, de fazer o sucessor, né? E também, nesse caso, há um reflexo importante, né? É claro, sempre você vai ter um outro caso em que isso não ocorre, porque às vezes o prefeito é tão mal avaliado, não usou bem aquele dinheiro, que não adianta, né? Não vai conseguir resolver o problema. Mas quando você pega o conjunto, você vê que houve aí um efeito importante do orçamento. E como a gente sabe que essa eleição antecipa, como eu já falei mais cedo, o resultado da Câmara, você tem esse círculo, né, que se retroalimenta, né? Você tem, de um lado, as emendas sendo enviadas para bases de parlamentares que vão reforçar a possibilidade desses prefeitos ou se reelegerem ou elegerem seus sucessores, né, fazerem o sucessor, e no sentido inverso, né, no contrafluxo, esses prefeitos assegurando uma base de sustentação para as campanhas desses parlamentares 2 anos depois. Então, a gente tem aí uma tendência, a partir desse momento, de reforçar ainda mais esse grupo que já é dominante, né, desse centrão e desse centrão mais à direita, que nós passamos a ter com um certo núcleo ideológico aí, dominando o Congresso, a partir dessa realidade das eleições municipais. Como a outra consequência, que é você impedir o país, e seja qualquer governo, de ter um projeto nacional articulado. Exato. Fica sempre nessa pulverização do varejo, né, das emendas parlamentares ao orçamento. Voltou aquele padrão que veio logo depois do golpe, lá do deputado despachante, né? Você não tem uma política integrada. Quem ganha a eleição... A minha cidade é interessante, que tinha uma vida social, organizações sociais em todos os campos lá, muito ativas. Quando veio um golpe, daí você tem um deputado que era até integralista, o Sebastião Navarro, que tinha acesso à Caixa Econômica, tinha acesso a... Então, aquela centralização tributária que o golpe fez aí, acabou dando espaço para esse pessoal. E agora, com o orçamento secreto, volta esse padrão aí, né? Deputado despachante. É isso, minha gente. Agradeço, Nassif Couto. Até a próxima semana. Continue acompanhando a programação não só de Carta Capital, mas da TV GGN, do Fora da Política Não Há Salvação, e vamos lá. Muito bom. Um abraço, gente. Até a próxima. Grande abraço. Até mais. Fora da Política Não Há Salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.